Olá, queridos. Estamos de volta para mais um devocional e hoje eu queria conversar com você sobre a alegria do cristão. Você já percebeu, nesses tempos em que vivemos, quantas notícias ruins nós temos recebido de pessoas que se foram, de pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamentos, famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos. São momentos muito difíceis e nesses momentos a palavra de Deus traz um sentido especial àquilo que nós chamamos de a alegria do cristão e que nós podemos meditar no texto de Filipenses 4, versículo 4, para entender melhor o que isso significa. No texto que nós vamos meditar hoje, o apóstolo Paulo nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do cristão não significa indiferença às circunstâncias. De fato, se o cristão dependesse das circunstâncias para ser alegre, a sua alegria seria fugaz, como todas as fontes de alegria passageira que as pessoas têm experimentado nesse mundo. Essas fontes de alegria passageira frequentemente decepcionam o ser humano quando se esgotam e quando ele percebe que elas não têm raiz em si mesmas. Mas a alegria do cristão, ela é apesar das circunstâncias. O cristão compreende as dificuldades do momento em que ele enfrenta e com discernimento ele se conscientiza de que nenhuma experiência dessa vida pode se comparar àquilo que Deus tem separado para aqueles que o amam, assim como disse o próprio apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, nem de modo algum chegaram ao coração do homem, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A esperança da glória de Deus é algo que enche o coração do cristão de tal forma que ele pode passar pelos momentos difíceis que todos nós experimentamos nessa vida terrena, sabendo que Deus tem reservado para nós a sua glória, um tempo maravilhoso em que vamos estar presentes com Ele fisicamente, experimentando, sentindo o seu poder de uma forma como nunca antes, embora hoje, neste momento em que vivemos, já tenhamos a oportunidade de experimentar e saborear um pouco disso tudo que Deus tem reservado para cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também fala aos Filipenses que essa alegria é no Senhor. Eu queria conversar um pouco mais sobre isso com você. O que é que Paulo queria dizer com alegrar-se no Senhor? Para entender melhor o que isso significa, vamos lembrar que Paulo, ele próprio estava alegre, contente com a igreja de Filipos por várias doações que havia feito, pelo modo como os irmãos cooperavam com Paulo na obra, e principalmente porque, apesar das suas tribulações da prisão em que ele passava naquele momento, o fato de estar preso fez com que muitas pessoas, uns pelos motivos corretos, outros nem tanto, estivessem pregando o evangelho com mais desenvoltura e ousadia. E Paulo se dava por feliz por perceber que o evangelho estava se expandindo, inclusive por conta da sua prisão. Então isso nos ensina de um modo muito claro que nós podemos encontrar nas tribulações da vida o amor e o cuidado de Deus, e podemos perceber também que Deus, por meio das tribulações, Ele não somente desenvolve o nosso caráter, mas nos dá a oportunidade de nos juntarmos a Ele nessa obra maravilhosa de salvação que Ele tem feito. E nessa obra muitos só vão alcançar aquilo que o Evangelho está nos ensinando por meio de tribulações. Quando percebem que as nossas tribulações fortalecem o nosso testemunho e percebem que a gente tem algo de especial, uma esperança, e muitos deles se aproximam para saber qual é a razão da nossa esperança. E a palavra nos diz que nós devemos estar sempre prontos
para explicar para cada um que nos pergunte qual a razão da nossa esperança e também da nossa alegria. A razão da nossa alegria é Jesus Cristo. Paulo enfrentava suas prisões, suas tribulações, mas sabia, por estar unido com Jesus Cristo, por se identificar com o próprio sofrimento de Cristo na cruz, ele entendia que os seus sofrimentos eram uma oportunidade de fortalecimento da sua fé, era uma oportunidade de fortalecimento do seu testemunho, a fim de que muitos, vendo a atuação do poder de Deus na vida de Paulo, mesmo nas prisões, pudessem entender do cuidado, da proteção, do amor de Deus e de que como Deus ele nos salva, nos dando uma perspectiva completamente diferente até da vida que vivemos aqui na Terra e principalmente daquela que nos espera quando daqui partirmos. Para Paulo, viver era Cristo. Ele estava tão unido com Jesus Cristo que Jesus Cristo se tornou a razão da sua vida. E em Cristo ele era capaz de reconhecer que a sua vida estava completamente entregue e confiante no amor e no cuidado de Deus, apesar das circunstâncias adversas. A mentalidade de estarmos unidos com Jesus Cristo, tanto nos sofrimentos do presente quanto nas recompensas do porvir, são o fundamento da própria unidade da igreja, que nos leva a fortalecer a fé e exercer o ministério que recebemos do Senhor com confiança e com ousadia. Portanto, meu irmão, minha irmã, alegrem-se no Senhor, não ignorando as circunstâncias adversas pelas quais nós passamos, mas apesar dessas circunstâncias, alegre-se no Senhor, identificando-se com o sofrimento de Cristo, com o seu sacrifício, com a sua obediência até a morte e morte de cruz, cada um de nós carregando as nossas próprias cruzes, ajudando uns aos outros a carregarem as suas, nós possamos crescer no conhecimento de Deus, tendo a nossa fé fortalecida e fortalecendo a fé das pessoas que Deus coloca na nossa esfera de influência. Falando para todos como nós nos sentimos amados e cuidados pelo nosso Senhor. Certamente é nos momentos difíceis que temos a oportunidade de desfrutar dessa experiência, dessa percepção daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas com maior clareza. Portanto, olhe para as suas tribulações com otimismo, fundamentadamente na palavra, que você possa fortalecer a sua fé, se reconhecer amado e nesse momento que o seu coração se encha de alegria, prestando atenção em tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, especialmente em tempos difíceis. Eu sou o pastor Nelson e espero que esse dia seja um dia na presença do Senhor.